O poder do hábito. Apenas com o nome deste livro é possível ser levado a reflexões sobre coisas que nunca paramos para pensar, isto é, sobre a existência dos hábitos e o porquê caímos em rotinas, por exemplo. Este livro busca realmente mostrar isso, revelando como os hábitos determinam as maneiras como consumimos e vivemos, além de conseguir compreendê-los e mudá-los potencialmente. O autor Charles Duhigg divide o livro em 3 partes. Na primeira tratando dos hábitos e das rotinas das pessoas, na segunda abordando os hábitos das empresas e das grandes organizações, e por fim, os hábitos sociais. Como forma de atestar seus argumentos, o autor apresenta diversas pesquisas bem interessantes. Com o objetivo de entender como funcionam os hábitos, o autor buscou estudar os cérebros, encontrando, assim, padrões, vistos após análises. Mesmo após sofrer com problemas de saúde, algumas pessoas mantinham hábitos os quais não eram possíveis serem explicados por meio da lógica. Para entender esse padrão, Duhigg mostrou um estudo realizado no final do século XX pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, no qual descobriram um ciclo neurológico em todos os hábitos, denominado como o loop do hábito. Perceberam que esse ciclo era constituído por 3 partes, sendo estas: a deixa, a qual representa o estímulo que manda o cérebro entrar em modo automático, a rotina, que é a forma de executarmos a deixa, e uma recompensa, a qual ajuda o cérebro a saber se vale a pena memorizar o hábito. Uma questão interessante trazida pelo autor é que, com a ausência dessa recompensa, gera-se uma ansiedade com relação ao resultado, podendo esse fato ser remetido às pessoas que fumam, bebem ou jogam compulsivamente, por exemplo, pois anseiam por uma sensação boa que está por vir. Como é possível perceber, em nossas vidas não existem apenas hábitos bons, existem também os hábitos ruins, ou seja, os que, de certa forma, trarão-nos problemas de alguma forma em nossas vidas, podendo ser em nossas saúdes, empregos ou meios sociais. Dessa forma, é exposto que qualquer hábito, por mais complicado que pareça, pode ser moldado, uma vez que até os alcoólatras mais viciados conseguem ficar sóbrios, por exemplo. Para modificar um hábito, mostrou-se a necessidade da identificação das deixas e recompensas que impulsionam as rotinas, e de mudar essas rotinas. Pode não fazer sentido, mas se não fosse pelos hábitos, toda vez que uma pessoa entrasse para dirigir um carro, por exemplo, ela teria que começar tudo novamente, como se fosse a primeira vez. O hábito é sua capacidade de operar no piloto automático, realizando atividades complexas sem a necessidade de comportamentos conscientes. Para quem possui interesse em entender melhor sobre os diversos hábitos praticados diariamente, identificando os bons e maus, e formas de mudá-los, este livro serve como uma boa recomendação de leitura, a qual flui de forma natural pela sua escrita bem feita. O que o livro O Poder do Hábito pode ensinar para você e para empresas? Aprenda como os hábitos são formados e a forma como eles impactam pessoas e empresas. Ao longo da nossa vida, todos nós construímos hábitos no dia a dia. Coisas como escovar os dentes, tomar banho, olhar as mensagens do celular ao acordar, e ir para o trabalho, são hábitos que passam despercebidos e feitos de forma automática. Mas por que nós temos hábitos? É o que o livro O Poder do Hábito, escrito por Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, procura responder. Foram mais de 2 décadas pesquisando e procurando entender como os hábitos funcionam, e como eles moldam cada aspecto da nossa vida, seja pessoal ou profissional. E o mais importante, mostrar como os hábitos podem ser transformados. Confira a resenha completa do livro O Poder do Hábito e descubra se vale a pena a leitura. Veja também as melhores dicas que o autor dá para começar a se exercitar, perder peso, aumentar a produtividade e ser um empreendedor de sucesso. Os indivíduos e seus hábitos. A primeira parte do livro aborda o comportamento dos indivíduos, com base em experimentos científicos e estudos de casos, para entender o que é o hábito e como ele funciona. Duhigg intitula uma teoria como loop do hábito, deixa mais rotina mais recompensa. Tudo começa com a deixa, que é o estímulo que faz o cérebro entrar em piloto automático, e indica o hábito que deve sempre ser usado, escovar os dentes, por exemplo. O que leva à rotina, que é a forma como executamos a deixa, de forma física, mental ou emocional.
Fazemos tudo isso em busca da recompensa, que ajuda o cérebro a saber se vale a pena ou não guardar esse loop para o futuro. Sem os loops dos hábitos, nossos cérebros entrariam em pane, sobrecarregados com as minúcias da vida cotidiana. Segundo o autor, esses hábitos surgem porque nosso cérebro procura o tempo todo maneiras de poupar esforços. Por isso, uma vez aprendidos, os hábitos nunca desaparecem de fato, mas podem ser ignorados, alterados ou substituídos. Então, como criar novos hábitos? O poder do hábito analisa comportamentos identificados em diversos estudos, principalmente de cérebros de pessoas alcoólatras, fumantes e com compulsão alimentar. Hábitos fortes, como dar uma pequena checada nas redes sociais durante o trabalho, geram reações semelhantes às de vício, de modo que evoluir para um anseio compulsivo. Algo que parece inocente pode ser um grande vilão na nossa rotina e acabar com a produtividade. Esses anseios entram no piloto automático, mesmo diante de situações extremas que podem exigir uma mudança, como a perda de reputação ou do emprego, por exemplo. Mas nem tudo está perdido. Esses mesmos anseios não possuem plena autoridade sobre nós. Então, como mudar hábitos nocivos e criar novos? O poder da força de vontade. Mudar um hábito também exige treinar sua força de vontade, que é a coisa mais importante para o sucesso do indivíduo. É como treinar os músculos dos seus braços e pernas, até que isso se torne um processo habitual da sua rotina. É preciso muita determinação e autoconhecimento. O primeiro passo, de acordo com o livro, é reconhecer qual anseio está ativando o comportamento, e com isso criar um novo hábito, que se tornará tão automático quanto o antigo. Sabemos que um hábito não pode ser erradicado e ele deve, em vez disso, ser substituído. Mais do que isso, o poder do hábito ensina que a mudança vem através de diversos fatores, como a fé. E na maior parte dos casos, mudar um hábito e ter fé só surge com uma rotina alternativa e ajuda de um grupo. Sim, pessoas com o mesmo desejo que você é o melhor apoio. Ou seja, é preciso reconhecer a rotina, que é o hábito em si, e identificar qual recompensa seu cérebro procura. Por exemplo, quem deseja praticar exercícios deve estabelecer uma deixa, colocar o tênis e a roupa adequada. Assim, você perceberá que o cérebro anseia pelo senso de realização. Logo, a deixa deflagrará uma rotina e deixará você mais feliz pela recompensa. Com o tempo, isso se tornará um hábito. Empresas e os hábitos bem-sucedidos. A segunda parte do livro aborda os hábitos de organizações bem-sucedidas. O maior caso de sucesso é a Starbucks, que conseguiu, e consegue, transformar seus colaboradores através de programas de treinamentos. O grande exemplo de o poder do hábito é o Travis, de 25 anos, gerente de 2 lojas da Starbucks, que geram mais de $2 milhões em receita. Mas antes Travis era propenso a explosões emocionais e ficava pouco tempo em seus empregos. O que mudou quando ele entrou na Starbucks? Sua rotina. Quando Travis entrou na empresa, iniciou um programa educacional, que acompanha os funcionários desde o primeiro dia. Esse programa foi criado para treinar os funcionários a usarem sua força de vontade para lidarem com momentos difíceis, como atender um cliente estressado. Diversos cenários são colocados para os funcionários lidarem automaticamente com qualquer incidente. E deu certo. A Starbucks conseguiu diminuir a rotatividade dos funcionários, aumentar a satisfação dos seus clientes e crescer de forma exponencial. Esse é talvez um dos melhores ensinamentos do livro. Se a empresa se preocupa com seus funcionários, a produtividade da equipe aumentará. O que acontece com organizações que se recusam a mudar? Olhando para o outro lado, o poder do hábito também mostra exemplo de uma organização que se recusou a mudar, mantendo comportamentos ruins e prejudiciais ao negócio. O resultado foi a perda de credibilidade no mercado. O caso apresentado foi do Rhode Island Hospital, conhecida como uma das mais avançadas instituições médicas dos Estados Unidos, e também era conhecida por suas inimizades entre médicos e enfermeiros. Além disso, a instituição cometia erros graves com frequência, mantendo profissionais que não se preocupam em mudar ou reconhecer seus erros. Essa é só uma história dentre outras que mostram empresas que estavam praticamente no fundo do poço.
Essas empresas perceberam que só mudar o hábito de um indivíduo não era suficiente. Era preciso uma mudança de mentalidade em conjunto, que melhorasse os processos e trouxesse resultados maiores, assim como um ambiente de trabalho mais saudável. Criar uma organização bem-sucedida não é apenas uma questão de equilibrar a autoridade. Para que a organização funcione, os líderes precisam cultivar hábitos que criem uma paz real e equilibrada, quanto, paradoxalmente, deixem absolutamente claro quem está no comando. Hábitos versus sociedade. A terceira parte do livro explora os hábitos das sociedades, mostrando como os hábitos do dia a dia interferem no nosso comportamento na sociedade. Para exemplificar como hábitos são poderosos em sociedade, o livro apresenta a história de Rosa Parks, a mulher negra que é símbolo da luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Um simples gesto, se recusar a ceder seu lugar no ônibus, culminou em uma onda de protestos e boicotes, até chegar na Lei dos Direitos Civis no país. Parks não foi a primeira pessoa a desafiar o sistema na época, mas o poder do hábito mostra que os comportamentos sem planejamento prévio, muitas vezes, se tornam o gatilho para grandes mudanças na sociedade. Isso retoma a importância do grupo. As pessoas queriam participar de um grupo que lutava por direitos civis, e a atividade de Parks gerou grande impacto para unir essas pessoas. O movimento começara entre os amigos próximos de Parks, mas ganhou força, como Martin Luther King e outros participantes disseram depois, devido a um senso de obrigação entre a comunidade e os hábitos sociais dos laços fracos. Vale a pena ler O Poder do Hábito? O Poder do Hábito explora diversos estudos para entender como a formação de hábitos funciona. Com certeza, é uma leitura que vale muito a pena, principalmente por explicar, com embasamento científico, como funciona a mudança de hábitos. É um livro que impressiona por apresentar como funciona o cérebro humano, e como ele está suscetível a qualquer coisa. Hábitos ruins não aparecem de um dia para o outro, mas sim como resultado de rotinas enraizadas na nossa vida. Porém, além da explicação científica por trás da formação de hábitos, é uma leitura com parte prática, pois mostra o processo para mudar um hábito. Após o poder do hábito, mudar sua rotina será mais fácil. Resumo do livro O Poder do Hábito. No incrível O Poder do Hábito, Charles Duhigg fala sobre hábito de uma forma super envolvente, contando histórias e trazendo exemplos de aplicação tanto para a vida pessoal quanto para empresas aplicarem esse entendimento com seus clientes e colaboradores. O autor começa o livro explicando que um hábito é composto por 3 elementos: deixa o gatilho, rotina e recompensa. Esses itens formam a vontade que nos faz executar uma mesma ação repetidas vezes de forma inconsciente. Ao explicar como mudar hábitos, Duhigg fala sobre esses 3 fatores separadamente para exemplificar cada um deles e mostrar o que é mais fácil e o que é mais difícil de ser alterado. Para entender melhor, o autor se utiliza como exemplo. Ele menciona que o gatilho pode ser um dia estressante, quando o cérebro já está pensando em como será recompensado. A rotina que ele tinha era de parar na cafeteria para comprar um biscoito, e a recompensa não era o doce em si, mas essa pequena pausa para espairecer. Só que o hábito de comer biscoito diariamente estava causando um ganho de peso, e ele viu que precisava mudar a ação. Foi então que, em vez de fazer a paradinha de sempre, passou a convidar os amigos para uma caminhada, que trazia a mesma pausa como recompensa sem uma refeição desnecessária. Comunidade. A partir desse exemplo, o autor mostra também que mudar hábitos em grupo tende a ser mais fácil, porque mais pessoas com um objetivo em comum criam uma certa pressão social que nos mantém disciplinados. Se você pensa em começar uma atividade física, por exemplo, pode funcionar muito bem fazer alguma modalidade que envolva um grupo para que um motive o outro. Fé e força de vontade. O autor também fala da fé como um fator importantíssimo para a mudança. Não a fé em Deus, mas na sua própria capacidade de conseguir modificar o que quer. Acreditar faz com que a gente tenha força de vontade, que para Duhigg, é um músculo que podemos exercitar para deixar cada vez maior. Uma maneira de exercitar essa força de vontade é focar em hábitos angulares, aqueles que influenciam em todas as esferas da vida. O esporte é um grande exemplo,
pois ajuda a controlar melhor os impulsos, se distrair das tentações e buscar outros hábitos saudáveis. Outro fator importantíssimo para exercitar a força de vontade é ter autonomia. Essa é uma dica super válida para quem trabalha com gestão de pessoas. Permita que seus colaboradores tomem certas decisões, para não limitá-los com excesso de controle. Cases e empresas. Para conseguir mudar o que se quer, é preciso ter planejamento. Charles Duhigg tangibiliza essa necessidade utilizando a Starbucks como exemplo. A empresa tem colaboradores com perfil jovem e algumas vezes de lares desajustados, que precisam atender com excelência e lidar bem com situações estressantes do dia a dia. Por isso, o treinamento de equipe inclui um passo a passo no qual o colaborador tem que dizer como iria reagir diante de determinada situação, o que faz com que ele antecipe suas ações com uma espécie de roteiro para ocasiões inesperadas. Outro case muito legal aborda a rotina do nadador Michael Phelps. Todo ritual de preparação para uma prova costuma ser idêntico ao que ele faz antes dos treinos, para que ele sinta que a cada etapa vencida, tem pequenas vitórias. Trazendo isso para o nosso dia a dia, é como quando fazemos uma lista de tarefas e sentimos aquela sensação boa a cada check. O produto Febreze, P&G, também é um case interessante sobre mudança de hábitos, dessa vez pensando nos consumidores. Ele foi criado para neutralizar odores, e era comunicado dessa forma. Acontece que o público que eles acreditavam alcançar, que era de pessoas com fortes odores em casa, como de animais domésticos e cigarro, na verdade já tinha se acostumado ao cheiro, e não via a menor necessidade de neutralizá-lo. Ao entender melhor os hábitos de seus clientes, a P&G viu que seus consumidores eram aquelas pessoas que gostam de limpar a casa, e ao final da faxina, borrifar um aroma agradável para reforçar a sensação de casa limpa. O Febreze já não era então um combatente do mau cheiro, e sim uma fragrância agradável para o lar. Modelo sanduíche. A música Reia, da banda Outkast, foi criada com a ajuda de softwares de inteligência artificial para ter elementos com mais previsibilidade de sucesso. O que os compositores não levaram em consideração é que nosso cérebro estranha o que não está acostumado, e quando a música começou a tocar nas rádios, não se tornou o hit que tanto esperavam. Foi então que o autor propôs o modelo sanduíche, intercalar Reia, com sons já conhecidos e abraçados pelo público. Essa sequência fez com que, aos poucos, a música se tornasse cada vez mais curtida. O modelo sanduíche vale também para hábitos do nosso dia a dia. Se você busca ter uma alimentação saudável, por exemplo, pode escolher um alimento que gosta muito, como o bolo de chocolate, e reproduzi-lo em uma receita fit para ajudar o cérebro a adquirir novos hábitos alimentares mais facilmente. Seguindo o conselho do autor, sempre que quiser fazer algo novo, dê à novidade uma roupa antiga. Trazendo para o âmbito organizacional, uma empresa que apostou nesse modelo foi a Target, pioneira na utilização de dados para fazer análises preditivas em suas estratégias de mídia. Ao identificar as mulheres grávidas como um forte público-alvo, a empresa conseguiu entender o comportamento de consumo delas e começou a disparar cupons de desconto, e-mail marketing e anúncios dos produtos mais vendidos para esse perfil. O que ocorreu foi que a previsão era tão certeira que muitas mulheres começavam a receber essas ofertas em fase inicial da gestação, quando ainda não tinham sequer comunicado à família, o que se tornou um tanto quanto invasivo. Para camuflar essa invasão de privacidade, a Target intercalou as ofertas dos produtos-chave com outros aleatórios, tornando a abordagem mais sutil. Quero fechar esse resumo da mesma maneira que o autor encerra o livro, com o passo a passo de como mudar um hábito em sua vida ou na sua organização. Identifique a rotina que quer modificar. Experimente novas recompensas. Afinal, qual o seu anseio? Isole essa deixa ou gatilho. Tenha certeza de que é aquele ponto que faz o seu cérebro executar a ação. Por fim, tenha um plano. Mapeie suas ações e o que vai fazer quando seu cérebro entrar no modo automático e a força de vontade estiver em baixa. Espero que tenha gostado desse resumo e que tenha te incentivado a ler esse livro fascinante.